Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje é sábado, dia 6 de setembro e está no ar mais uma edição do Plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana. E a gente começa essa edição com um destaque do nosso site, o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Um mês após a entrada em vigor das tarifas de 50% imposta pelos Estados Unidos, a indústria e o agronegócio brasileiros intensificam ações diplomáticas para reduzir os impactos nas exportações. Em missão a Washington, empresários brasileiros levaram propostas de parcerias em áreas estratégicas, como combustível sustentável, data centers verdes e minerais críticos. Do lado governamental, o Brasil lançou um pacote com medidas emergenciais, como crédito subsidiado, diferimento de tributos e ação na Organização Mundial de Comércio. Enquanto isso, exportadores já redirecionam cargas para países como China, Índia e Argentina, enquanto aguardam avanços nas negociações políticas com os Estados Unidos. Em entrevista ao jornal Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, o economista Gessner Oliveira, que é sócio da AGO Associados e professor da FGV, analisa que o mercado está em compasso de espera para a possibilidade de novas sanções no contexto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que na próxima semana terá as sessões retomadas no STF. Vamos conferir. Acredito que os mercados já precificaram esse período, esse julgamento, na verdade, acho que vão olhar para frente, vão olhar para as perspectivas do ano eleitoral. De certa forma, o ano eleitoral começa agora, porque começa a definir uma candidatura com o desdobramento do julgamento, e eu tenho a impressão que o que realmente vai repercutir sobre o mercado vão ser as pesquisas que vão indicar as candidaturas mais competitivas para 2026. Existe o temor de que o governo americano anuncie novas sanções contra o Brasil durante o julgamento. Essa possibilidade está no radar dos investidores? Acredito que sim, acredito que existe a percepção de que há essa possibilidade. Agora, quando a gente olha os efeitos práticos, o efeito Trump, vamos chamar assim, sobre a economia propriamente dita, obviamente é um impacto enorme sobre cadeias produtivas muito importantes, mas não é algo decisivo, quer dizer, não é algo que vai mudar o comportamento estruturalmente, os resultados deste ano de 25 e de 26. Não acho que haverá um grande temor de uma sanção que poderá realmente mudar radicalmente o desempenho da economia e o comportamento dos investidores. Há uma situação de compasso de espera, obviamente, quando você tem novos investimentos, quando você tem um plano de investimento mais ambicioso de médio prazo, situações dessa natureza fazem com que você aguarde para fazer esses investimentos. Então, isso inibe um crescimento mais sustentado, mas não provoca uma crise aberta. Os reservatórios vão chegar ao fim de setembro com nível de energia armazenada acima de 50% em todos os subsistemas do país. De acordo com o ONS, que é o operador nacional do sistema, o panorama geral é de pleno atendimento nas demandas de energia e potência da indústria e do consumo energético. Todos os detalhes com o repórter Léo Valente. O programa mensal de operação do Operador Nacional do Sistema, o ONS, indica que os níveis de afluência e também as condições dos reservatórios estão dentro do esperado para esse período que é considerado de seca em todo o país. Já o diretor-geral do ONS afirma que o plano é de atendimento pleno, o panorama previsto até o final do mês de setembro da demanda de potência para a sociedade, ou seja, para todos os clientes atendidos pelo Sistema Elétrico Nacional. A previsão de energia armazenada para o final do mês agora de setembro é de 50%, considerando a média de todos os reservatórios em todo o país. O subsistema norte é o que deve ter o melhor nível, chegando a 81% de capacidade até o final de setembro.
seguido pelas regiões Sul com 73%, Nordeste com 53% e o subsistema Sudeste e Centro-Oeste com 52% de capacidade. Já a demanda de carga do Sistema Elétrico Nacional deve ter uma redução tanto no sistema interligado quanto no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nesse caso, a influência principal é da queda no consumo nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, enquanto que nos outros subsistemas deve haver um aumento na demanda de carga nesse período até o final do mês de setembro. O modelo atual do Fed é de anticrescimento, afirma o ex-presidente do Banco Mundial, David Malpass. Em entrevista exclusiva à CNBC americana, ele conversou sobre a demissão da governadora do Fed, Lisa Cook, pelo presidente Trump e também a possibilidade de substituí-la. Vamos acompanhar. Enquanto o presidente se movimenta para demitir a governadora do Fed, Lisa Cook, novos relatórios dizem que ele está procurando encontrar rapidamente um substituto, sendo um dos possíveis candidatos o ex-presidente do Banco Mundial, David Malpass. Bem-vindo. Oi, Sara. É bom estar aqui. Obrigado. Conversamos com Alan Blinder, que, ex-vice-presidente do Federal Reserve, disse que é um atentado à independência o fato de o presidente estar tentando fazer isso com Lisa Cook. O que você acha? Não acho que isso esteja certo de forma alguma. Acho que o Fed precisa fazer muitas mudanças e reformas. Vimos a conferência de Jackson Hole. Não houve realmente nenhuma conversa sobre uma nova direção. O assunto era a dependência de dados e a permanência em seus modelos existentes. E o problema, como já expus várias vezes, é que os modelos atuais são contra o crescimento. Eles se baseiam na ideia de que, de alguma forma, o crescimento é inflacionário. Acho que o Fed precisa sair desse modelo e adotar um que aceite o crescimento mais rápido da economia. Em última análise, no que diz respeito ao que você está dizendo que significa para a política, que o Fed deveria ser mais fácil e deveria ter feito isso mais rapidamente. Vou dizer de outra forma, as taxas de juros estão muito altas no momento, dada a saúde da economia. Se tivermos uma economia que está mudando rapidamente para melhor, ela produzirá mais bens. E isso não está sendo acomodado pelas políticas do Fed. Portanto, os Estados Unidos deveriam ter uma curva de rendimento mais baixa, porque a economia é muito forte. Isso não faz parte do modelo do Fed. Os bancos centrais tendem a dizer, não, se a situação estiver realmente boa, então aumentaremos as taxas. Isso é o contrário do que deveria estar acontecendo. O último ponto, Sara, é que a defesa do dólar será muito importante. Os Estados Unidos podem fazer isso. E isso diminui toda a curva de rendimento. Isso é bom para as criptomoedas, é bom para o domínio no setor de energia. E acho que isso pode ser feito. É simples, mas o Fed não está fazendo isso no momento. Mas só para bancar o advogado do diabo, quando há crescimento e quando os consumidores querem coisas e querem comprar coisas e há muito consumo, muito apetite e muita demanda, teoricamente, isso faria os preços subirem e seria inflacionário, não é mesmo? Não, não seria. Isso faria com que os produtores apresentassem produtos e fizessem novos investimentos com base na confiança na economia. Esse é exatamente o ponto que estou defendendo, que se você tiver um ambiente regulatório que incentive empréstimos e financiamentos para pequenas empresas, elas produzirão os bens necessários na economia. Portanto, não deveríamos pensar nisso como inflacionário quando as coisas estão indo bem na economia. Isso é o contrário de muitos modelos de economistas com PhD. Bem, não sei se eles são PhDs. Estávamos apenas analisando alguns dos aspectos qualitativos. Planos de trazer de volta a produção para os Estados Unidos, afetados por custos mais altos de materiais, o que torna mais difícil justificar o retorno. Quero dizer, muito disso é anedótico, mas é como se estivéssemos atentos a essas coisas, certo? Oi, Carl. Bem, não foi um resultado ruim e acho que vai levar tempo. Devemos estar atentos às mudanças regulatórias e às mudanças no setor de energia. E se olharmos para o mundo todo, os Estados Unidos estarão em uma posição muito melhor do que outros países para aumentar os investimentos e a produção. Acho que é isso que está sendo percebido nos mercados de títulos globais.
A taxa sem risco, ou a taxa para os Estados Unidos, está se mantendo baixa e acho que deve cair ainda mais. E o Reino Unido e outras economias estão sentindo esses rendimentos mais altos. Isso está atrapalhando o nosso mercado de títulos, inclusive, mas acho que, com o tempo, o que veremos é um reequilíbrio dos mercados de títulos devido à força da economia dos Estados Unidos. E vamos agora a um destaque do nosso site, o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. De hipotecas a ações, como os rendimentos mais altos dos títulos do governo afetam os mercados mais amplos. Os rendimentos dos títulos públicos de longo prazo atingiram máximas notáveis em todo o mundo no início desta semana, antes de recuarem. E isso refletiu na inquietação dos investidores com os planos fiscais dos governos, mas sem pânico no mercado. Os rendimentos nas pontas de curto e longo prazo permanecem elevados, com uma série de efeitos indiretos sobre a economia. E isso inclui pressionar os preços das hipotecas e restringir o setor privado, como afirmam os analistas. Para ver mais notícias como essa, acesse www.cnbc.com.br. E essa edição termina aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais notícias para você, aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil. Até já!